Dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas a países do BRICS que adotem políticas anti-americanas, nas palavras dele, além de estabelecer novas taxas a alguns parceiros comerciais, como Japão, Coreia do Sul. Vamos entender os riscos que isso pode trazer ao agro brasileiro na minha conversa de agora ao vivo com o economista da FGV Agro, Felipe Serigati. O Felipe já está conectado aqui com a gente. Primeiramente, Felipe, obrigado pela presença, viu? Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Um bom dia. Bom dia, Felipe. Tudo bom com você? Tudo bem, Felipe. Obrigado aí mais uma vez pela presença. Vamos lá. Na prática, Felipe, pelo que você tem acompanhado, antes da gente falar um pouquinho já dos reflexos no agro, mas pelo que você tem acompanhado, quais são as ameaças de Trump para os países do BRICS, em especial para o Brasil? Ele quer sobretaxar, aí, se eu não me engano, em 10% alguns produtos de exportação. É mais ou menos isso? Então, vamos lá, né? A Donald Trump, entre outras políticas, vamos dizer assim, objetivos, ele tem como meta ali manter a força do dólar, né, como moeda, né, de transação no mercado internacional, tá? Como moeda reserva, como moeda referência para as transações internacionais. Nas últimas reuniões do BRICS, né, está tendo justamente essa discussão, né, de procurar alguma alternativa ao dólar, né, para conseguir realizar essas transações. E aí o Trump fez justamente essa ameaça, né? Olha, caso algum país venha fazer, né, adotar alguma moeda alternativa ou que faça uma discussão nessa direção, eu vou punir com imposição de tarifa de 10 pontos percentuais adicionais às tarifas já existentes. Tá? Até o momento foi apenas uma ameaça, né? Tem ali situações ali mais complicadas, tem alguns países que provavelmente o Trump não teria tanta dificuldade em aplicar essa tarifa adicional, outros, na sua verdade, a grande maioria, ele teria maior dificuldade. A Arábia Saudita é um grande parceiro dele, então fica difícil. Índia também é um parceiro importante. China, eles estão, não é um parceiro comercial, mas estão em atrito, mas estão num processo de negociação, tá? De qualquer forma, para o Brasil, talvez o mais interessante fosse jogar parado, né? Ou seja, tiver que assinar o documento, assina, não tem que fazer, mas fazer uma declaração mais contundente não vai virar em nada, né? A gente não vai conseguir transformar nenhuma moeda do bloco como uma moeda de referência, né? O yuan, a única moeda ali que poderia ser uma candidata, não tem as condições para isso, mas pode atrair ali os olhares menos generosos do Trump, justamente para o Brasil. Então, se pudesse manter uma postura mais reservada, tal qual fez o Narendra Modi, né, o presidente da Índia, talvez fosse uma solução mais estratégica, ou uma postura mais estratégica para o governo brasileiro. Bom, ele fez então essa ameaça, né? E essas ameaças, essas especulações, elas têm potencial de tensionar o mercado financeiro, preços de commodities, e essas ameaças, elas trazem inclusive algum tipo de reflexo no agro brasileiro, pode mexer com as condições aqui estabelecidas de crédito, de alta de juros, enfim, algo nesse sentido no agro brasileiro, esse tipo de ameaça? Então vamos por partes, né? Vamos por partes. A ameaça em si passou desapercebida pelo mercado financeiro, né? Então, o preço dos ativos não apresentaram qualquer alteração significativa devido a essa ameaça. É como se o mercado já estivesse habituado a essa dinâmica do Trump, né? Ele falar, depois reverter parte da fala, depois voltar atrás. Então, o mercado não tem mais precificado isso. Agora, o que aconteceu ao longo da semana, né, em que o governo dos Estados Unidos mandou uma carta para um conjunto de países, essa sim, com, vamos dizer assim, diretrizes muito mais claras a respeito, né, de qual vai ser a tarifa, a não ser que eles sentem para negociar, esse aí mexeu um pouco mais com o valor dos ativos. E vejam vocês, né, na lista desses países não tinha lá grandes inimigos dos Estados Unidos, não. Tinha, por exemplo, o Japão, que é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, né? Eu tinha visto o número, algo em torno de 4% das importações totais dos Estados Unidos tem como origem o Japão.
assim, né, talvez olhando assim, parece que esse número é pequeno, né, 4%. Você imaginar ali num conjunto grande ali, né, das 20 maiores economias do planeta, uma delas responder por 4%, não é pouca coisa. E sendo que uma fração grande disso vem ali ou da União Europeia ou venha da China, o Japão ocupando ali, né, 4% das importações, não é pouca coisa. De qualquer forma, né, pensando agora nos produtos agropecuários brasileiros, mantém a mesma análise, né, feita ali desde fevereiro a abril, né? Desde que isso não caia diretamente sobre algum produto agropecuário que o Brasil exporta para os Estados Unidos, né? E aí o grande alvo era justamente o etanol. Na realidade, então, não tem grandes efeitos diretos, mas os efeitos indiretos podem até beneficiar o Brasil, tá? Na medida em que, se houver alguma retaliação desses países sobre produtos agropecuários que eles compram nos Estados Unidos, pode ter um efeito de segunda ordem positivo para as commodities brasileiras. Bom, o agronegócio, né, ele fica sempre de olho aqui nas cotações do dólar dia a dia e o dólar veio numa trajetória aí de queda nesses últimos dias, mas existe agora uma tendência, vem aí uma nova, tem essas ameaças, né, algumas tarifas aí previstas para começarem a vigorar, há uma tendência desse dólar voltar encerrar essa trajetória de queda e voltar a subir. Qual é a sua avaliação em relação a isso? Aí tem aquela piadinha, né? O dólar existe justamente para humilhar os economistas, né? Para botar os economistas no seu devido lugar. Então ninguém sabe para onde vai o dólar. Mas o fato é, olhando da semana passada para cá, em semana passada que o Congresso americano aprovou o orçamento do governo federal, né? A Beautiful, como que era? Esqueci, Beautiful Big Bill, alguma coisa assim, né? Mas qual que é o ponto ali? É uma expansão fiscal fortíssima dos Estados Unidos, com um aumento também expressivo da dívida norte-americana. Esse evento fez muito mais preço no mercado do que as ameaças ali do Trump, mas fez muito mais preço. De que forma que isso fez preço? Justamente fazendo com que o dólar perdesse força e de uma maneira linear, tá? Horizontal entre as moedas do planeta. Resultado disso, nós vimos o do real se fortalecer frente ao dólar? Vimos. Exclusividade do real? Não, muito distante disso. O euro, por exemplo, também se fortaleceu. Moedas de outras economias emergentes também se fortaleceram. Tá? Por que isso? Né? O que tem por trás disso? Então, Estados Unidos mantendo déficits maiores do que já estão, significa, de um lado, vai ter mais dólar no mercado. Do outro lado, vai ter mais dívida, mais emissão de papel. Resultado disso, os papéis da dívida norte-americana têm perdido valor e a taxa de juros nos Estados Unidos, não aquela do Banco Central, mas os papeizinhos de 10 anos ou mais, têm operado em patamar um pouco mais elevado. Tá? Resultado disso, puxa vida, as moedas emergentes têm se fortalecido. Tá? Então, isso deve continuar? Olha, se eu tivesse que dizer apenas uma opção, né? Fala, né? Ou sobe ou desce, eu imaginaria que ainda tem espaço para descer. Né? Então, o real tem mais espaço para se fortalecer, a taxa de câmbio tem mais espaço para cair. Só que não tenho qualquer garantia dessa projeção, isso não está escrito na pedra, não sei usar bola de cristal, enfim, ninguém sabe para onde vai o dólar. No entanto, que o contexto que a gente opera é justamente um ambiente de dólar fraco, isso acho que todos os analistas vão concordar. Felipe, quero agradecer a gentileza de mais uma vez ter participado aqui com a gente, desejar aí um bom restinho de semana. Em breve a gente volta a conversar sobre novos assuntos. Maravilha, muito obrigado pelo convite e um ótimo restinho de semana para todos vocês também.